Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos ao programa Tendência aqui na InfoMoney, dia 26 de outubro de 2016. Sou o Bo Williams, analista da Clear Corretora. Nosso trabalho aqui é identificar os papéis subindo ou caindo fortemente em vários tempos gráficos e construir uma carteira para aproveitar da tendência, né? A gente começa normalmente olhando para o índice e o dólar. A gente está assim, uma pequena lateralização nos dois. Vamos para os gráficos para ver os detalhes. Ok, Ibovespa no gráfico diário, fazendo candles com mínimos e máximos menores. Você pode perceber falta de volatilidade, o mercado muito tímido. Ele continua, esse é o desenho de ontem, né? Ele continua acima de linhas verdes, proibido vender. Fez novo topo aqui. Esse novo topo também acompanhado pelo santo. Sugere eventualmente um rompimento, é a continuação da tendência de alta. Tem alvos 66 mil e tem depois também na casa de 69, depois 72 mil. Mas eu estou procurando novas compras na casa entre 64 a 62 mil pontos aqui. Vamos no gráfico de 60 minutos para ter um pouquinho mais de informação. Agora eu percebo o seguinte, uma consolidação lateral. Eu vou explicar para vocês, presta bastante atenção, ver se conseguem entender o raciocínio aqui, ok? Quando a gente tem linhas no gráfico coloridas, essas linhas significam consolidação. Apareceu 10,7, resistência 10,7 aqui, alguns dias atrás, e mandou o preço voltar para o suporte 72. Chegou. Depois 72 falou, vai lá no 10,7. Está tentando chegar lá. O problema é que nós temos aqui uma resistência 34, que é maior resistência do que anteriormente. Isso sugere, então, a continuação da queda. Bate cabeça na resistência maior e volta para o alvo. Onde está o alvo? Resistência 34 tem o alvo suporte 144 aqui. Então, ele sugere voltar para cá. Esse aqui é 62 mil pontos e 700. Também tem uma linha verde no 62.900. Então, por aqui que a gente quer comprar de novo. Por quê? Por que eu quero comprar de novo? Porque não tem como esse suporte aqui, de repente, virar resistência aqui em cima. Por enquanto, esta aqui, suporte, está no meio do caminho. Quando acontece isso, quando a gente percebe que seria muito improvável a gente ter maior resistência, quer dizer, não tem como, tem 3 resistências aqui no futuro. Não haverá essa condição técnica. Então, isso significa que a gente não precisa acreditar na continuação da tendência de baixa, porque ele vai acabar com seu combustível de venda. E aqui vira uma consolidação lateral, daqui para cá. Ok? Amanhã, a gente provavelmente vai chegar aqui para testar esse 64.200. Agora, se romper, continua na tendência de alta. O Santos sugere que não vai romper, porque ele está abaixo da banda aqui. Então, ele sugere subir, enfrentar maior resistência, volta a cair. Isso aqui eu acho que vai acontecer. Ok? Amanhã, então, tomada de decisão no 64.300. 64.300 no gráfico de 60 minutos. Se não romper esse topo aqui, volta a cair. Alvo 62.700 é que eu acho que é mais provável. Tem também a possibilidade de chegar aqui no topo duplo com uma divergência muito forte no santo, que também sugere topo duplo e a volta aqui. Então, acho mais provável a gente andar de lado, tentar subir vagarosamente, e depois a possibilidade de falhar e voltar para 62.900.
ok? Agora o dólar. Ok, o dólar, gráfico diário. O dólar está abaixo de linhas vermelhas, mas o dólar está caindo vagarosamente. A gente percebe divergências. Então, queda sem força ainda é queda. Porém, fez um candle com máximo maior, mostrou um repique, volta agora para testar essa resistência, 3166. Acima disso, melhor, ou maior, resistência mais interessante nos 3256. Então, vamos ver se ele vai continuar fazendo topos e fundos ascendentes aqui. E assim que fizer um novo candle com mínimo menor, a gente tenta uma nova venda. Pode ser lá em cima, nos 32,50, ou pode vir a qualquer momento antes disso também. Mas estamos procurando vendas ainda no gráfico diário, porque o gráfico diário está em tendência de baixa e está fazendo novos fundos abaixo de linhas vermelhas. Eventualmente, nosso alvo é 2944. Ok? 60 minutos. 60 minutos, nós temos um suporte 17, aparecendo pela primeira vez. Bom, esse apareceu aqui, mas depois a gente superou e caiu mais. Agora, suporte 17, aparecendo, dizendo, e lá na resistência 7,2. Exatamente onde o preço foi, resistência 7,2. Agora está consolidado entre aqui e aqui. E várias coisas podem acontecer. O preço pode já romper, fazer novos fundos. Ele pode voltar aqui para o suporte, repicar. Ele pode andar de lado. E a grande questão é, o que o preço vai fazer para aparecer ou não maior suporte? Maior suporte. Tem como maior suporte aparecer aqui? Quer dizer, esse 34 resistência, será que tem como essa resistência aparecer como suporte e dar maior suporte do que anteriormente? E a resposta é sim. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Aparecer aqui com maior suporte do que anteriormente. E o dólar fazer uma onda 3 para cima. E a grande questão depende realmente do que o preço faz aqui. Se o preço andar de lado, certamente maior suporte aparecerá, sugerindo novas compras. Se ele cair fortemente amanhã, vai evitar maior suporte e fazer novos fundos. E se ele fica assim, bem tranquilo, bem relaxado, ele pode voltar e mesmo assim dá tempo para maior suporte aparecer e entrar no onda 3. E a gente tem que perceber sempre aonde poderia ter um OCOI aqui. Então, estou achando que 60 minutos no dólar, como ele fez esse movimento aqui, 1, 2, 3, pode-se fazer 4, 5, bater a cabeça aqui, volta 1, 2, 3 para cá e toma uma decisão. Por aqui. Então, seu dólar vai operar provavelmente entre 3,166 a 3,120. Voltando para mim agora, Messi. Gente, eu não sei o que o preço vai fazer, mas ele tem uma estrutura, como uma árvore, ou como um ser humano, como um animal, como uma planta. Tem tudo no universo tem estrutura baseado na média áurea φ. O preço também tem. É diferente dizer, eu sei que o preço vai fazer, eu faço um desenho aqui e vocês fazem o trade. Não. O que eu estou fazendo aqui? As possibilidades, as probabilidades de suporte e resistência. Agora, o caminho que o preço toma entre esses níveis, eu não sei. Nem sei se ele vai fazer o que eu desenhei. Mas se ele fizer o que eu desenhei, eu vou fazer o trade, porque caiu no meu colo, né? Eu percebi certa estrutura no gráfico, fiz o plano, e se o preço entrar perto de 31,20 em onda 3 para cima, nós podemos entrar em onda 3.
Agora, qualquer operação dentro de uma consolidação normalmente dá dor de cabeça. Quando a gente perde força, quando a gente perde tendência, o mercado sabe disso. Então não aposta fortemente, não tem força, não tem momento, não tem muito volume, liquidez. E pouca gente pode fazer vários movimentos bruscos, muitas violinadas, etc. A consolidação é assim. E o dólar está consolidado entre 31,20 a 31,60. Então está difícil. O dólar está difícil mesmo. Não estou muito animado, não. Vamos voltar agora para a tela e ver o Prisma. O que o Prisma Ficube está sugerindo hoje? Quais são os sinais de compra e venda que apareceram aqui? Primeiro, o gráfico semanal. Você percebe muito verde, pouco vermelho, mas muito mais do que tudo, condição técnica neutra. Então, o gráfico semanal é levemente comprado. Levemente comprado. O gráfico diário também está perdendo número de papéis comprados. Está na faixa de 35. Mesma coisa que ontem. 60 minutos, porém, realmente perdeu a sua força. 60 minutos tem na casa de 25 papéis comprados, tem mais uns 10, 12 vendidos, e a grande maioria em condição técnica neutra. Então, olha só, 60 neutra, diário levemente comprado, semanal levemente comprado, e 15 minutos também neutro, mesmo número de papéis comprados e vendidos. Isso tecnicamente é consolidação lateral, 15, 60, diário e semanal, levemente para cima no diário e semanal. Quando acontece isso, a gente tem que entender que a tendência maior tem a prioridade. E a tendência maior, a gente sabe, na Ibovespa e o índice, é para cima. Então, a gente está procurando entrar de novo na compra, para retomar a tendência de alta. Aliás, aqui é o gráfico do mini índice, no gráfico de 60 minutos, que eu fiz esse desenho hoje de manhã. Eu faço também na parte da manhã um vídeo, coloco online no meu canal do YouTube. Você pode assistir na parte da manhã os calls do day trade, preparação para o dólar e o índice no início do dia. E claro que a gente tem segunda, terça, quarta e quinta-feira nosso programa aqui, tendências para swing trade. Okay? Mas mini índice está mostrando a mesma coisa aqui. Bovespa, nesse caso, a gente consegue entender justamente a lógica, né? Resistência 17, resistência de novo. Resistência 17, resistência 34. Né? Isso é uma consolidação. Santo abaixo da banda. Se repicar para cá, sugere novas vendas aí. Ok? Mini índice e o Ibovespa é a mesma coisa. Então, voltando agora para o Prisma. Cadê? Aqui. Vamos ver a nossa carteira aqui. A gente estava ontem fazendo um exercício de ver os papéis que a gente identificou no início de setembro e mostrar aonde estão os papéis hoje e depois. Então, o gráfico diário, a gente vai perceber que dos 41 papéis que a gente colocou na nossa lista aqui, 32, ou seja, 75% dos papéis ainda estão em condições técnicas de compra. E se a gente faz rapidamente aqui uma análise de onde os papéis estão em relação de setembro, no início de setembro, nós vamos ver que a grande maioria, fica de olho mais ou menos aqui no meio da tela, a grande maioria é mais caro. São Martinho, muito mais caro. A gente esperava o pullback, que não aconteceu. Esse papel foi embora sem a gente. 3 linhas verdes, foi embora. Então a gente identificou, mas não fez a operação. Multi 3.
Voltando, se ele voltar aqui para um 58, vamos comprar. ABCB4, foi embora sem a gente. Bradesco, a gente operou algumas vezes, fez um stop e um trade bem feito. E Bradesco, a gente tem uma nova compra, porque você lembra no fechamento ontem, a gente estava falando aqui, que no gráfico de 15 minutos, se o Bradesco voltar, aliás, os desenhos de ontem estão aqui, se o Bradesco voltar e fazer um candle com máximo maior, nós vamos comprar. Ok? Então ele voltou, ele fez um candle com máximo maior aqui, no gráfico de 15 minutos, e nós compramos o rompimento desse candle aqui. Então, se a gente olhar agora para a nossa planilha, eu coloquei Bradesco, uma compra em 3168. 3168. O stop é 3145, quer dizer, a gente tem 25, 23 pontos de stop aqui. E tem que ser assim, porque realmente, depois de fazer esse pivô e esse pivô aqui, o preço não pode voltar, ele tem que subir. Ele tem que subir, não que ele tem que subir, mas de ponto de vista de nosso trade, ele tem que continuar aqui para o trade dar certo. Então, a gente pode até pensar em colocar um stop nos 31,56. 3156. Aliás, vamos colocar 3156. Ok, a gente tem 12 centavos de risco no trade agora. Vamos ver se ele não consegue subir como a gente imaginou. Ok? Voltando agora. Então, Bradesco subindo bem. A gente entrou de novo. BVMF. Tá vendo como a gente tem os mesmos papéis dando as mesmas oportunidades? Papéis que estão em tendência de alta vão dar várias oportunidades na direção da tendência. Então, BVMF, a gente quer uma nova compra no primeiro candle com máximo maior. Pode ser aqui ou pode ser aqui. Mas ele está na lista, a gente vai ficar de olho. CCR não tem apoio 60 minutos, Ciel também. Cosan. Cosan a gente fez alguns trades no Cosan também. E agora ele está fazendo o pullback. Assim que a Cosan voltar para a linha verde aqui, ou fizer um candle com máximo maior, nós vamos comprar. Então, mais uma vez, vamos ter novas oportunidades em Cosan. Energias Brasil. A gente fez um belo trade na Energias Brasil. Ele está lateralizando. Ele tem chance de voltar para cá. Fazer um candle com máximo maior para a gente. Por aqui. Ou um pouquinho mais para baixo. E a gente vai entrar de novo lá também. Então, esses mesmos papéis. Hipermarcas, a gente fez algumas operações. Hipermarcos caindo fortemente aqui, LEC 72, ele vai cair fora de nossa lista aqui, não vai ser mais muito interessante. Energias Brasil, para a gente comprar, ele vai ter que cair fora. A gente tira ele aqui, apagar o símbolo. Sim, está fora. Hipermarcas. Putz, foi Energias Brasil? Foi Hipermarcas que eu queria tirar, não Energias Brasil, perdão. Depois eu coloco Energias Brasil de volta. Tá, o Cosan e Guatemi. Guatemi está bonito também. Quando ele voltar um pouquinho mais para cá, nós vamos ter outras oportunidades. Guatemi, Lame 4. Ele está se aproximando também. Segunda linha verde para dar novas compras. Tem muitos papéis aqui dando possibilidade de compra. Localiza não. Localiza ganhando maior resistência, pode cair até aqui. Então, Localiza a gente compra só quando chega aqui. Santander. A gente fez uma linda operação no Santander. Agora, ele voltando para cá. Ou para cá. Novas compras. Sabesp, poxa, Sabesp também foi embora sem a gente, olha só. Voltou para a segunda linha verde e foi embora. Então tem que voltar. Itaúsa e Itube. Ok, nós entramos no Itube aqui. Itaúsa também, vamos esperar ele fazer um candle com máximo maior.
Quem sabe a gente estopa também no YouTube, não sei. Mas eu entrei no YouTube hoje também. No final do nosso programa ontem, a gente fez um desenho de YouTube. Se ele voltar para testar o fundo e faz um candle com o máximo maior, é para entrar no trade, na onda 3 para cima. Fez exatamente isso. Tem suporte aqui. A resistência aqui. Né? Isso sugere nosso primeiro alvo 36,50. Então você vai para a planilha. Você vê YouTube, a entrada 35,66. Stop 35,40. Primeiro alvo 36,75. Então YouTube a gente está iniciado. Na verdade foi executado, né? Isso, certo, iniciado. Compramos YouTube e compramos Bradesco. Continuando aqui, rapidinho, Raio Drogasil, um papel que a gente fez muito bem. Raio Drogasil, a gente pegou todo esse movimento aqui. Agora deixa ele voltar, vamos ficar de olho. Ele está com divergências negativas, ele está meio falta de força, o santo com a banda virada para baixo. Novas compras por aqui. M Dias, pouco liquidez, Grendene, foi embora sem a gente. Várias coisas que a gente tem que entender aqui. Voltando para mim agora, Messi. Seguinte, gente, identificar candidatos de compra ou de venda no gráfico é fácil. É operar que fica mais complicado por questões psicológicas. Gerenciamento de risco, consistência, disciplina. Todos os dias é um exercício que tem que ser feito exatamente do mesmo jeito. No início da nossa carteira, nós levamos muitos stops. 8 stops seguidos, que estatisticamente é difícil, né? Bem difícil, mas levamos. Então entramos no modo de bem conservador, porque quando você está começando uma nova carteira, o drawdown é importante, não pode deixar ficar muito grande. Por isso eu passei em várias oportunidades. Na verdade, eu não tinha confiança depois de levar 8 stops, de entrar nesses novos trades. Queria tentar achar aqueles mais bonitos possíveis. E isso é mais uma evidência aqui. Tinha vários candidatos que tinham sinais bonitos e condições bonitas que eu não entrei e eles foram embora. Os outros que a gente entrou foram embora também. Então a gente recuperou as nossas perdas, estamos positivos agora na carteira. Mas infelizmente estamos dentro de uma consolidação lateral ou um pullback, pequeno pullback aqui. Então cautela na entrada de novo na direção da tendência. Mas vamos chegar lá. Tem mais alguns papéis aqui para ver rapidinho e depois vamos encerrar o programa de hoje. Voltando para os gráficos. M Dias, pouco liquidez. Se ele voltar para cá, a gente entra de novo. Eu lembro o segundo ponto que eu queria falar, mas eu vou falar aqui mostrando a tela. Que a grande maioria desses papéis que a gente identificou em agosto, fim de agosto, início de setembro, estão com preços maiores do que anteriormente, simplesmente porque eles estão ou estavam em forte tendência de alta quando a gente identificou. Então, isso é algo importante e todo mundo precisa acreditar ou aprender a acreditar que quando o preço começa a subir fortemente, vai continuar. Vai continuar. O Braskem. Braskem talvez tenha dado uma oportunidade para a gente na compra de novo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Braskem testar aqui para tomar decisão. Mais um belo candidato para entrar de novo, Braskem. Loja Renner, Equatorial. Eu preciso fazer um pouco mais de lição de casa. Outras pesquisas e outros candidatos com outros setups. Mas deu para perceber. 30 papéis em 40 ainda estão subindo. Tem preços maiores do que 2 meses atrás. Infelizmente, não temos muitas novidades aqui por causa do pullback. Então, estamos esperando o mercado tomar decisão. Pode perceber aqui 15 minutos. Falta
força para cima, 60 minutos falta força para cima, mas certamente não tem venda. Então, paciência. Voltando agora para terminar encerrar o programa de hoje. Compramos Itobi, compramos Bradesco. São as únicas posições que a gente tem. Os stops são curtíssimos e se estopar eu não estou nem aí, porque realmente a entrada foi muito bonita, baseado no suporte, forte suporte do gráfico de 60 minutos. Então vamos ver amanhã o que vai acontecer, se o mercado vai subir amanhã e testar os topos anteriores, se ele vai bater cabeça lá nos 60 minutos e volta a cair. Lembrando que a gente tem evidência que amanhã pode subir, mas se não fizer novos topos, pode voltar na sexta-feira, quer dizer, na sexta-feira ou segunda-feira. Então ainda estamos numa lateralização, 60 minutos. Quando o preço cai perto de 62 a 64K na Ibovespa, podemos entrar de novo nas compras com stops curtos em papéis individuais. Mas o mercado em si não vai dar aquele mesmo sinal que deu em junho, julho, quando a gente viu 70 papéis acima de linhas verdes, todos estourando para cima. Então, não é tão bonito quanto antes, mas ainda subir, mesmo sem força, ainda é subir, né? Então tá bom, muito obrigado, viu, gente? Só terminando aqui, Messi, voltando para a tela rapidinho. Eu quero convidar todo mundo para conhecer a corretora Clear. Vem aqui no site da clear.com.br. Pode fuçar um pouquinho aqui em relação de nossos produtos. Renda fixa, renda variável. Várias soluções dependendo do seu perfil. Também um novo projeto eu e o Góes, aqui na Infomoney, falando sobre nossa experiência na bolsa, nossas derrotas e como a gente deu a volta por cima e as lições que a gente aprendeu. Pode clicar aqui, vai trazer você para um landing page. Inscreve aqui, vê os vídeos, é gratuito. Ok? Voltando para mim para dar tchau para todo mundo. Muito obrigado, gente, pela sua participação. É um prazer estar aqui todos os dias com vocês. O programa corre rapidamente, né? 30 minutos passa assim, que é muito bom. É muito dinâmico, eu gosto muito do formato. Mais um convite também de assinar o meu canal no YouTube, porque lá eu consigo mandar um vídeo no meio do dia, quando eu vejo uma oportunidade interessante. A gente entra no meio do dia, manda um vídeo para lá, você vai receber um e-mail alertando dessa nova entrada para o Swing Trade. Possibilidade de a gente começar a utilizar o Photon da TradeZone também, para mandar o Photon para todo mundo, no próprio web chart da TradeZone ou até no seu celular. Então isso vai ser interessante também. Tentando sempre fazer novas ferramentas, deixar vocês atualizados. Okay? Muito obrigado, gente, mais uma vez. Grande abraço para todo mundo. Amanhã estaremos de volta às 17h30 procurando mais tendências. Até mais.